E a gente começa o programa, então, Bem Viver de hoje, conversando aqui com o psicólogo e especialista na coisa do comportamento, né? Comportamental. Então, ele está aqui com a gente, é o Fábio Assis, e a gente vai bater esse papo hoje, uma coisa que é muito importante nos dias atuais, né? O ser humano vive muito estressado, o ser humano vive muito ansioso. Quando não é ansiedade, crise de ansiedade, aí cai na depressão. Enfim, é muita coisa ao mesmo tempo e as pessoas cada dia mais precisando de um profissional, precisando de uma orientação de quem realmente entende, né? E a saúde mental, gente, é muito importante. Sem a saúde mental não adianta nada você ter um físico ali bombado, sarado e a mente não está bem, né? Então a gente tem que cuidar primeiro da saúde mental. Bom dia, Fábio Assis, né? Prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito contente de vir falar de um assunto tão relevante, né? Tão importante falar sobre saúde mental e os hábitos que compõem tudo isso. Então, muito obrigado mesmo por esse convite, estou muito contente de estar aqui hoje com você. Ok, eu que agradeço. O que é que levou você a essa profissão, né? Escolher tratar com a psicologia humana, né? Com a mente humana? Na verdade, Barbosa, eu já estudava comportamento humano antes mesmo de fazer a psicologia. Então, eu já tinha esse interesse, e aí leituras, filmes relacionados, né? Artigos, então isso já me chamava muita atenção. Certo. Até que depois eu fui fazer a psicologia em si mesmo, aí para me profissionalizar, estudo todos os dias, continuo ainda buscando conhecimento, porque entendo que é necessário se atualizar constantemente. Com certeza. E todo dia tem novidade na área, né? Exatamente. Um exemplo disso aí foi o que aconteceu agora. A pandemia trouxe aí uma enxurrada, digamos assim, de situações que a gente precisa desenvolver habilidade e competência para conseguir dar conta. Então, eu acredito que todo profissional ele precisa se atualizar, independente da área. E a saúde mental, ela é ainda mais sensível, é uma responsabilidade muito grande. Então, é muito importante. E agora também você falou da pandemia, né? A atuação dos profissionais home office também cresceu muito, né? Então, facilitou a vida de muita gente, inclusive do profissional, né, da saúde, que pode trabalhar de casa, fazendo uma consulta online, né? E um tratamento online também, não é isso? Exatamente. Inclusive, tem os pós e os contras. Existe agora estudos também que essa questão de muitas pessoas que trabalham em casa, que não estabelecem limites, fronteiras entre trabalho e a vida em casa, isso aí também causa um desalinhamento, desequilíbrio. Então, tudo a gente precisa de fato entender o que está fazendo e como fazer, né? Justamente para ter equilíbrio ali. É verdade. Você prefere fazer a consulta presencial ou online? Olha, eu atendo tanto presencial quanto online. Essa aí é uma decisão que eu deixo para o meu cliente, né? Se ele prefere presencial, online. E, tipo assim, em alguns casos, como tem clientes meus no Uruguai, na Argentina, na Espanha, na Suíça, então essas pessoas são geralmente, né, online. Mas aqui na região, muitas pessoas preferem presencial. Ok. Qual o seu método de trabalho, né? Você gosta de só ouvir o paciente, você dá conselho, você orienta, ou deixa para o final daquelas sessões? Como é que você costuma trabalhar? Olha, eu tenho uma base, né, profissional, mas cada atendimento ele requer uma abordagem e uma interpretação diferente. Então, tem casos que a gente precisa ali acolher mais. Eu acho que o principal de tudo é esse acolhimento. O trabalho do psicólogo ele é muito embasado no acolhimento, ou seja, essa escuta ativa. E o que eu sempre falo é assim, a escuta é diferente de ouvir. Então, escutar é uma ação, você parar, olhar para a pessoa e escutar de fato o que ela traz. O que está ali nas entrelinhas? Porque tem a questão do não dito. E é isso que a gente tem que estar atento. Porque tem palavras que elas não é só o que ela está dizendo, vai para além. Então, quando essa pessoa se percebe segura, escutada, então a gente começa o tratamento. É a partir desse vínculo terapêutico, onde ele se sente segura, que é trazer questões às vezes muito sensíveis, e aí a gente começa o tratamento. E a partir disso,
vem o que eu chamo de estimular a autonomia dessa pessoa. Eu não vou dizer para ela, olha, faça ou não faça, mas ela vai encontrar aquela resposta nela mesma. Então é esse trabalho que é um trabalho muito meticuloso mesmo, muito sensível e específico, entendeu? Eu tenho percebido que as pessoas, né, mais jovens, até a faixa dos 40 anos, né, essas pessoas estão com muitas dificuldades hoje em dia, até para fazer amizades, relacionamentos, em que pese ela está ligada numa rede social, às vezes com milhares e milhões de pessoas. Exato. Porque tem pessoas que são seguidas, né, por milhões de pessoas. Exato. Elas têm uma dificuldade de ter um diálogo, de conversar olho no olho, né? O que é que está acontecendo com a humanidade em geral, né? Bom, a tecnologia, primeiro que a gente não pode generalizar e demonizar a tecnologia, né, os aplicativos, as redes sociais, né, isso foi um advento muito bacana, tem trazido aí também muitos pontos positivos. A questão é quando usa apenas essa via. Então, quando eu escolho sempre as redes sociais para me conectar com as pessoas, quando eu tenho uma relação real presente, geralmente vai ter uma dificuldade. Porque tudo aquilo que você não pratica, você vai ter uma dificuldade para desenvolver. Você concorda? Então, esse distanciamento, né, que tem gerado essa questão até de um isolamento. Então, é isso que precisa ser revisto. É utilizar tudo da maneira certa, na intensidade certa e ter o melhor daquelas ferramentas. Seja ela o Instagram, o WhatsApp, eu utilizo essas redes, utilizo elas também como ferramenta de trabalho, mas claro, tem que ser sempre na dose certa. Tudo em excesso é danoso. Você iniciou falando sobre essa questão da ansiedade, né? Eu vou fazer até um gancho com isso. A ansiedade, ela é boa. O estresse, ele é bom, mas na dose certa. Então, o adoecimento vem do excesso, do descontrole. O difícil é saber onde está a dose certa, né? Não, não é difícil, eu acho. Como o cidadão, ele pode identificar até onde ali está saudável e a partir de que momento já não é mais saudável? Olha, os sinais são muito rápidos. A desordem ela não é sutil. O caos não é sutil. Então, eu tenho que saber utilizar, por exemplo, na família, em casa, uma pessoa, vou trazer uma situação hipotética. Alguém que tem filhos, que tem família, e essa pessoa é o tempo todo no celular. A família sente falta dessa pessoa. E os sinais começam a surgir. E aí é a questão, às vezes ele está tão focado nessa situação, que ele não percebe. É os problemas do filho na escola, né? É o silêncio que ecoa, é o silêncio ensurdecedor, né? Que ecoa dentro de casa, as brigas, então gera uma série de problemas, porque às vezes a gente não precisa tratar apenas as consequências, mas as causas. O que está acontecendo? Que eu posso gerir melhor o meu tempo de tela, né? Eu posso ter um tempo para chegar em casa e dedicar também a minha parceira, meu parceiro. Como é que foi seu dia? Então, por isso que eu falo, não é difícil. Então, é uma questão de nos reeducarmos. A cultura de estar ali na tela o tempo todo, conectado o tempo todo, mas será que é mesmo necessário eu utilizar o telefone o tempo todo enquanto eu estou acordado? Mais uma vez eu falo e reforço, não é que o telefone é ruim. A tecnologia, a gente está aqui sendo visto aí por milhares de pessoas graças à tecnologia. Mas tem um momento que é interessante você conversar com alguém e a pessoa está presente. É tão bom você se sentir ouvido, escutado, visto. Então começa por aí. Não é só isso, mas começa por aí. Ok. E também vai muito do conteúdo que a pessoa está ligado ali, né? Porque tem determinados conteúdos que pode conduzir a mente para determinado caminho, para depressão, para alegria, né? Exato. Então tudo é relativo, né? Exato. Você está falando em relação ao que é consumido ali, né? Isso. Exatamente. Você tem que ter muito cuidado, porque nós somos fruto do meio. Então, se você consome um material que ele desorganiza você, então provavelmente está iminente ali uma desorganização. E o contrário também. Tem conteúdos que é edificante. Tem pessoas aí com muito conteúdo legal na internet, no YouTube, né? Então entregando bastante
conteúdos de qualidade. Então isso aí vai refletir positivamente. A gente tem também um problema, né, com relação ao pessoal que vai adoecendo através das tecnologias, que às vezes passa muito mais, vai muito mais além, né, do que só uma ansiedade ou uma crise, vai muito mais além da depressão, que é quando aquela mente não está preparada e vai para o lado da violência, né? Então tivemos casos aí de jovens fazendo atentados, né, matando crianças em escolas. Então a mente humana, ela não é preparada para certo tipo de conteúdo. E quando ela recebe aquele conteúdo e ela não está preparada, né, ela pode ser, o indivíduo ele pode ser conduzido a cometer um crime, né, a fazer uma barbárie. Como detectar isso, né? Existe possibilidade, existe meios de, no dia a dia, as pessoas identificarem esse comportamento mais agressivo, que às vezes não é demonstrado como vai ser demonstrado na hora do ato, né? Claro, as pessoas às vezes são dissimuladas ou até mesmo ela não consegue passar uma violência. Ela é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila aparentemente, e é uma pessoa que daqui a pouco vai entrar numa escola e vai matar um monte de criança. Então como é que é isso, né, na mente humana? Como é que dispara esse gatilho? Primeiro que nós não podemos naturalizar, normalizar a violência. Então, é o primeiro ponto. Violência sempre vai ser violência, independente do contexto. Então, a violência ela é inaceitável. Então, para nossa boa convivência, é necessário a gente identificar isso. Então, quando alguém começa a normalizar, não, que é normal, que é normal. E a gente ouve muito essas falas, é normal. Como assim é normal? A depreciação, destruição do outro é normal? É aí que a gente começa a questionar. E outra, tem pessoas que a gente de fato não vai conseguir modificar a forma que ela pensa, mas eu controlo a mim, se eu fico ali perto ou não. Se eu assisto certo tipo de conteúdo ou não. Se eu levo aquele conteúdo para minha casa ou não. Se eu incentivo, apoio e acolho também de forma permissiva aquele conteúdo. Então eu acho que todos nós somos também chefes e donos de nós mesmos, a ponto de também gerenciar o que acontece com a gente. Porque eu falo sempre assim, você quer mudar o mundo? Começa mudando você mesmo. Começa trabalhando você mesmo aquilo que você acha que está desequilibrado lá fora. Porque quando a gente tem pra gente, é mais fácil a gente também transmitir aquela ideia, transmitir aquele posicionamento, aquele comportamento que acha legal. Então eu acho que por aí a gente também teria um bom começo, né? Tem pessoas, né, que têm o hábito de não conversar com a outra olhando o olho no olho, né? Sim. Como a gente está conversando aqui naturalmente. Aí tem pessoas que quando você vai conversar, ela baixa a visão, ela procura olhar para outra coisa. O que isso quer dizer no comportamento humano? É só timidez? Ou pode ter um mau caratismo por trás disso? Uma pessoa que não é confiável? Esse jeito de ser, né, essa expressão, pode querer informar algo a mais que a gente tem que ficar atento? Não. Olha, não é tão taxativo assim, não é tão fácil, digamos assim. Isso, se então, né? Se isso, então isso. É bem diferente. O ser humano ele se expressa por meio do comportamento e nem todo comportamento vai representar sempre algo específico. Então, em alguém pode ser esse mau caratismo, como você sinalizou, em outra pessoa pode ter sido alguém que foi muito oprimida em outro momento, que foi muito, né, humilhada muitas vezes. E aí ela não desenvolveu essa autonomia e nem teve o direito de olhar para quem determinava. Então pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa não muito boa. Então vai depender do contexto dessa pessoa. Por isso que é importante na terapia, por isso que voltando ao que eu falei anteriormente, todo atendimento ele é personalizado, justamente para que a gente não se antecipe nessa conclusão equivocada. De eu falar assim, não, é isso, pronto. Não é bem assim. Então é preciso investigar, é preciso acompanhar, entender um pouco a história, como é que foi chegar até aqui, como é que foi ali. Às vezes a gente trabalha muito com a infância. A infância, Barbosa, é um período muito sensível. E geralmente a infância não fica na infância. A infância ela segue com outras facetas, com outras caras.
mas ela segue acompanhando, nos acompanhando. Então, às vezes, uma infância muito marcante, muito, né, com muitas dificuldades, ou com muitas alegrias, com muito apoio, incentivo, encorajamento, isso reflete no adulto. No caso, né, um tratamento dura em média quanto tempo e qual o tipo de tratamento mais comum que tem aparecido na sua carreira até agora? Bom, a questão da duração, ela é subjetiva, né? Tem pessoas que ficam ali, chega com uma demanda específica, ele identificou que olha, eu melhorei, eu estou bacana, aí a gente pode espaçar as sessões. As sessões inicialmente são semanais, às vezes a gente vai espaçando para quinzenal, mensal, né, de acordo ao desenvolvimento daquela pessoa. E tem pessoas que têm uma dificuldade maior, ou também ele quer trabalhar mais questões. Dá para você olhar. Porque... Ai, cara. É a câmera. Por que, Barbosa? Não se trata apenas de doença. Eu tenho pacientes, no plural mesmo, que eles já funcionam muito bem, têm uma performance muito bacana, mas ele quer mais da vida. Então, quanto mais você aprimora uma ferramenta, mais essa ferramenta funcionará melhor. Nesse caso, é a mentalidade, é a mente. Então, tem pessoas que eles querem estar ali acompanhados, trazer demandas novas, desafios novos, para justamente ser mais assertivo na vida. Então, eu falo sempre, existe às vezes um preconceito atrás da psicologia, achando que pessoas que acham que é para pessoas em adoecimento e tal, também, mas é para quem também já funciona muito bem e quer funcionar ainda melhor. Então, cada pessoa vai ter um tempo, vai ter o seu objetivo ali. Esse objetivo, eu trato com ela logo no início. Qual o seu objetivo? Qual a sua proposta aqui? Que ponto você quer chegar? E aí aquele objetivo é definido. Aquele objetivo, ele não é também cristalizado. Pode ser que no decorrer ele fale, olha, aquilo ali já foi resolvido, ou aquilo ali não é bem o que eu queria. Vamos mudar aqui? E a gente trabalha novamente. Então eu personalizo muito essa parte, eu sou apaixonado de verdade com essa transformação, e quando eu vejo a pessoa falar, poxa, a coisa está acontecendo, evoluí, eu fui exposto àquela situação, não tive mais o mesmo comportamento, então, e aí a gente vai seguindo e a transformação vai acontecendo, mas para definir um prazo, uma data específica, não conseguimos, né? Assim, de forma tão palpável. Ok. O toque, né? A gente sabe que é o transtorno, né? Okay. Tem pessoas que têm uma mania, né? Que é um toque, de Sim. achar que deixou alguma coisa sempre ligado, que deixou a porta aberta, né? E volta várias vezes para conferir. Sim. Isso tudo passa pelo tratamento de comportamento também, esse transtorno? Sim. Como tratar isso? O toque ele é tratado também na psicoterapia. Em alguns casos, juntamente com a intervenção medicamentosa, que aí já entra um médico psiquiatra, né? Junta os dois, o psicólogo com a parte comportamental e o médico com essa parte dessa correção medicamentosa. E aí juntos a gente vai trabalhando. E aí é uma questão mesmo de trabalhar essa disfuncionalidade. Porque é como se aquele cérebro, por muito tempo, ele viveu abaixo de um comando específico. E a gente vai trabalhar, remodelar isso para trabalhar de uma outra forma, porém de forma saudável. Certo. Aí você falou do toque, né? Mas, digamos, qual outro problema que você detecta durante um tratamento psicológico que você fala, olha, até aqui eu vou, a partir daqui vai entrar o psiquiatra, né? Então, qual é esse momento e em que casos geralmente isso acontece? Olha, isso acontece, né? E acontece com frequência. A ansiedade, quando é o TAG, não é só ansiedade. Isso é bom deixar muito claro para as pessoas que TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, é uma coisa, e ansiedade é outra. Ansiedade é o que eu falei lá anteriormente. Que é até bom, né? É bom, nos movimenta a ansiedade. Agora, quando a ansiedade ela se torna um transtorno, aí é uma outra situação, que aí precisa de uma intervenção medicamentosa. Então, E quando é que isso acontece? é o extremo. É quando ela começa a prejudicar a funcionabilidade da pessoa. Quando as relações são comprometidas, os objetivos, o trabalho é comprometido. Então, isso aí já se instalou um transtorno. Já se instalou uma doença.
Tem gente que chega aí para o hospital, né? Exato. Inclusive as crises de ansiedade, porque os sintomas são reais. Os sintomas são no corpo. Então, o corpo sente. Então, tem pessoas que relatam ter essa sensação de estar tendo Dor no peito, né? Então, é uma série de sintomas aí que por trás disso está o transtorno de ansiedade generalizado. Aí, nesse caso, ela tem que recorrer ao medicamento, né? Sim. Que aí é o psiquiatra. Aí entra o trabalho do psicólogo, né, o acompanhamento, né, na parte comportamental, correção de algumas situações, e entra também o trabalho do psiquiatra. Tem que caminhar o tratamento junto, né? Exato, exato. E aí esse trabalho junto, ele vai ter um resultado muito mais assertivo, duradouro também. Ok. Bom, nesse caso, né, da ansiedade, eu já te perguntei isso, né? A gente não tem como identificar ali, você falou, o limite é aquele que começa a prejudicar, né? E a depressão? Por que a depressão caminha sempre junto com a ansiedade, né? Sempre depois de uma crise de ansiedade vem uma depressão. Por que isso? Porque a ansiedade é o pico de uma espera, né? De uma coisa que a pessoa está ansiosa. E logo depois vem uma depressão. Geralmente, nem todo caso, né? Nem todo caso. Às vezes uma comorbidade é associada a outra. Né? A depressão, existe ali um desequilíbrio, né, químico. É uma questão, é uma doença química, né? Desequilíbrio químico de neurotransmissores. Alguns neurotransmissores são prejudicados, inclusive quando chega a questão da medicação, é justamente para corrigir esses déficits. Então, e às vezes pode sim estar associado com ansiedade, porque a depressão ela tem dois estágios: a mania, né, e a parte deprimida. Então, às vezes a pessoa ela pode estar muito mal em um dia e no outro dia ela querer fazer uma proeza, porque está no estado de mania. E é como se fosse altos e baixos. Esse altos e baixos, exatamente. Então, nesse momento, pode sim associar a ansiedade também, desencadear também, né? Porque vem essa questão, como você falou, esse excesso de futuro. Expectativa. Expectativa, os desejos, e aí aquilo tudo causa uma desordem. E não acontece, né, na medida que ela esperava. Aí cai novamente, entendeu? Então, essa é só uma parte, né? Se a gente fosse falar sobre isso, falaríamos aí muito mais. Mas nesse caso, pode ser dessa forma. E a depressão, ela também tem como tratar sem necessariamente recorrer a medicamento, ao psiquiatra? Como é que trata isso? Olha, aí é uma questão bem sensível. Geralmente precisa sim da intervenção medicamentosa e o trabalho, e às vezes até de mais profissionais, não só o psicólogo e o psiquiatra, mas de outros profissionais também. Quais seriam esses? Nutricionista, aí vai precisar de alguém na questão da educação física, né, para trabalhar, porque é um espectro, é um completo. Você precisa trazer, nós somos, a Organização Mundial da Saúde admite que nós somos biopsico, social e espiritual. Então, se nós temos essas 4 facetas, nós precisamos trabalhar essas 4 facetas. Então, ter saúde significa ter equilíbrio nessas áreas. Então, às vezes... Todas as áreas. Exato, entendeu? Então, por isso que é necessário, às vezes, outros profissionais, para que ali, trabalhando juntos e alinhados com o propósito, né, ser equivalentes, conseguir um resultado para aquela pessoa. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil responder, né? Sim. Mas é uma pergunta que eu tenho certeza que quem está em casa gostaria de fazer. A gente falou aí na espiritualidade, na questão religiosa até, né? Sim. Aonde começa, onde termina, onde se misturam essas questões. Tem como separar a questão espiritual de uma questão de um transtorno, de um desequilíbrio mental? Como separar isso? Olha, aqui eu estou falando à luz da ciência, né? Então, a luz da ciência é uma situação, mas a gente tem sempre que respeitar o credo das pessoas, né? Então, o respeito é a base de tudo. Então, se algo funciona para essa pessoa, a gente tem respeito. Mas na clínica nós não trabalhamos, eu vou falar de nós, eu incluo muita gente. Eu não trabalho com esse viés, mas eu respeito. Se a pessoa, independente do credo, ou não credo também. Porque tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, e o não credo também. Não, porque uma coisa é certa, né? Algo move o ser humano, isso a ciência reconhece também, né? Porque quando ele morre, ele perde o espírito que move ele, né? Então,
Às vezes, quando a pessoa está com transtorno ou está com desequilíbrio mental, vou usar esse termo, não sei se é o termo mais adequado, que precisa de um internamento, né? Precisa fazer um tratamento mais sério com psiquiatra. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas pode ser um distúrbio psicológico, ele está com um espírito ruim, uma intervenção de espiritual e tal. A ciência não reconhece isso, então? Olha, no caso, cá na terapia, nós não usamos essas nomenclaturas. Porque assim, Qual é a nomenclatura que você usa para esse caso? nesse caso, não vamos atribuir A um a espírito, espiritualidade. né? Porque, tipo assim, aí seria uma outra... Por exemplo, a forma que o médico aborda o cliente é diferente da forma que eu abordo. E nós estamos falando do Cada mesmo um, objeto. Entendeu? Então, tipo assim, se ele for para uma instituição religiosa, aí a instituição vai fazer Vai aquela cuidar avaliação disso aí. à luz dela. Entendeu? E nós, eu, enquanto profissional da saúde, né, vou trabalhar com base na ciência. Entendeu? Certo. Não discriminando, não negando, mas respeitando a área de uma outra pessoa. Entendeu? Você já se deparou com um paciente que mente durante as consultas, na narrativa dele para você ali, na história que ele está te contando, deixa de ser uma história e passa a ser uma narrativa que ele está criando na mente dele? Você já se deu conta de um caso desse ou ainda não? Olha, às vezes as pessoas falam outras histórias, né? Mas eu sempre falo assim, olha, eu vou trabalhar com o que você me disser. Então, e às vezes não, eu até explico, não faz nem sentido você pagar o valor que você está pagando para chegar aqui e falar uma outra história. Então, deixa ele à vontade. Ele tem liberdade lá para falar o que ele quiser. Então, essa é uma das vantagens também da terapia, é porque a gente não tem um roteiro pronto. E aí, o que ele trouxer, eu vou trabalhar com ele para ter resultado dentro daquilo que ele me disse, entendeu? Porque tem casos, né? Eu sei de muitos casos assim. Eu acho que eu assisti até um filme também assim, né? De um caso real que ocorreu. Então, as pessoas, elas às vezes querem se enganar, se iludir. E quando ela parte para um tratamento, ela acha que tem que iludir também o profissional, né? E aí pode criar uma situação difícil porque ela nunca vai ser tratada, porque o pior caso é aquele que está acontecendo no momento. Ela está mentindo, né? E está escondendo, camuflando o verdadeiro problema né? Então, mas enfim, são casos da psicanálise e psicotestes que acontecem e vocês são os profissionais para detectar, né? Mas é como você falou, ali no momento quem vai perder é ela porque está pagando uma consulta, né? E um tratamento. E tem as contradições, né? No momento das contradições é o momento de pontuar, porque sempre vai acontecer, né? Acontece ali, não, e como foi isso? Da outra vez você falou de tal forma. Fala melhor sobre isso. E aí a gente está trabalhando também, né? Porque não é também só aquela questão de falar assim, não, é só isso. Então, quando a gente vai para além, querendo ou não, vai se revelando lá na frente, na sequência do tratamento, vai se revelando. E aí, trazendo essas contradições, a gente consegue outras faces da história. Então, é muito bacana, na verdade. Lidar com a mente não é fácil, né? Não é fácil. Você já se deparou com casos assim, né? De absorver, sem querer, claro, mas absorver o problema do outro, né? De tanto ouvir ali. Porque, como você falou, não é só ouvir e jogar fora, né? Você tem que prestar atenção para ajudar aquela pessoa, né? Então, a narração que ela vai fazer ali é muito importante para você, né? O seu trabalho. Mas isso acaba te acarretando de alguma forma, porque o psicólogo também, ele é um profissional, mas ele é humano, né? Exato. Ele também tem problemas como todo mundo. Como é que é lidar com isso? Exato. Isso aí requer é um trabalho que tem diversas etapas. Uma delas é fazer também terapia. Eu, como psicólogo, também tenho o meu psicólogo, onde eu vou trabalhar algumas questões. Então, esse é a primazia de tudo. Eu acho que é algo que me possibilita trabalhar com outras pessoas, é estar trabalhado. Então, o fato de você estar em dias lhe permite você também ajudar outras pessoas a se organizar. Porque o nosso trabalho, geralmente, é essa questão, né? Essa organização. Então, é muito importante manter a terapia em dias e entender o que é seu e o que é o meu. Mas tem todo um profissionalismo por trás aí. Porque a questão é a seguinte, Barbosa. Se eu me envolvo nessa questão,
eu não consigo mais te ajudar, porque não é mais o seu problema. Aí se torna o nosso problema. Então, se eu estou dentro, eu não consigo ajudar. Então, você tem que se manter de fora. Entendeu? Então, é preciso ter esse trabalho. Por isso que eu falo, essa separação. E aquilo que eu não consigo, eu tenho que levar para a minha terapia. Entendeu? Okay. Para finalizar, eu queria que você falasse, né, sobre a questão, a gente viveu aí, a gente passou o ano todo alertando sobre isso aqui, né, só no mês, né? Sim. A questão de lutar para evitar suicídio, né? Sim. Com relação à depressão. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí para quem está assistindo. O que é que a gente pode fazer com o outro, né? Quais são os sintomas que as pessoas devem perceber em casa, ou com um amigo, ou no trabalho, que aquela pessoa está correndo um sério risco de suicídio. Bom, é um recado, hein? Que recado. Eu acho que é importante se atentar às pessoas que estão ali do nosso lado e olhar com mais sensibilidade. Sejamos mais humanos, mais conectados, mais presentes. Essa questão de estar presente mesmo não é só de estar do lado, é estar presente com as pessoas, com as relações, zelar pelas nossas relações. E as pessoas que estiverem em sofrimento, né, nunca deve se menosprezar o sofrimento do outro. A gente nunca sabe o tamanho da dor do outro. Então, esse é o recado, né? Olhar para as pessoas, cuidar das pessoas. E primeiro, antes de tudo, se cuidar. Se cuidar para que tenha condições de cuidar também do outro. Tem um evento que eu faço em Buerarema, um treinamento chamado Código Interno, que lá eu falo muito sobre isso. Né? Sobre essa importância de cuidar primeiro de si, para ter condições de cuidar do outro. Inclusive vai acontecer, eu até te convido, agora no dia 3 de outubro tem o Código Interno, e será uma honra se você puder comparecer lá às 18 horas na sexta-feira, viu? E falo bastante sobre isso. Cuida de você e depois você tem também condições de cuidar do outro. Verdade. Muito obrigado, Fábio Assis, psicólogo, né, que esteve aqui com a gente. Fábio, para finalizar, muito obrigado por você ter vindo, né, aceita o nosso convite. E fala aí seu endereço, onde é que você atende, ou se quer dar o endereço eletrônico também, pode dar. Pronto, maravilha. Eu atendo aqui no Trade Center, ali na Avenida Princesa Isabel. São Caetano. No São Caetano, exatamente, presencial. Online, atendo para o mundo. O meu Instagram, Fábio Assis, _psicólogo. Então, você pode entrar em contato lá e agendar também atendimentos por lá. Acompanho também empresas, né? Hoje em dia, a NR1 trouxe aí que é necessário esse acompanhamento psicológico e tem muitas empresas hoje já se preocupando com a qualidade de vida dos colaboradores. Entendemos que o capital humano ele é muito importante, não é só a estrutura física, não é só a saúde financeira da empresa, mas também o capital humano. Quem são as pessoas que produzem para essa empresa? Então, atendo também empresas e o meu telefone, posso falar o telefone aqui, né? Pode. 73998 299884. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos aqui mais um Bem Viver.